O salão inteiro ficou em silêncio quando o empresário cuspiu aquelas palavras na frente de todos. Garçonete, você sabe com quem está falando? E pela primeira vez naquela noite de luxo em Recife, Patrícia entendeu que aquele desprezo mudaria tudo. O salão do casamento parecia uma joia viva no coração de Recife. Lustres de cristal refletiam centenas de luzes sobre mesas impecavelmente postas, toalhas brancas imaculadas, arranjos de flores importadas e convidados vestidos em trajes que valiam mais do que muitos salários mínimos. Patrícia atravessava aquele cenário com a bandeja firme nas mãos, postura correta, olhos atentos. Ninguém ali sabia quem ela realmente era. Para todos, ela era apenas mais uma garçonete jovem, anônima, invisível. O barulho de risos, taças se chocando e músicas suaves de quarteto de cordas criavam uma ilusão de harmonia. Mas por trás daquela estética perfeita existia o mesmo desprezo de sempre, o mesmo abismo entre quem serve e quem é servido. Patrícia percebia isso nos olhares que atravessavam seu corpo sem enxergá-la de verdade, nos dedos que estalavam para chamá-la como se ela fosse parte da mobília, nas vozes que nunca diziam seu nome. Ela se aproximou da mesa principal com uma bandeja de espumantes. Júlio estava ali, imóvel como um rei em seu trono, ao lado da esposa Mônica. Ele falava alto, sorrindo para homens igualmente ricos, gesticulando como quem comanda não apenas negócios, mas destinos. Mônica o observava com orgulho calculado. Patrícia parou ao lado da mesa, oferecendo as taças, aguardando com educação. Ninguém a notava. Foi então que Júlio a encarou. O olhar dele não foi de distração, foi direto, avaliador, carregado de desprezo. Ele puxou uma taça da bandeja de qualquer jeito, fazendo o líquido quase transbordar. Em vez de agradecer, soltou uma risada curta, debochada. "Você tem noção de quanto custa esse espumante?" perguntou, alto o suficiente para quem estava ao redor ouvir. Patrícia respirou fundo. "Sim, senhor", respondeu baixinho, mantendo a postura. A resposta parecia ter sido o estopim que ele precisava. "Então segura com mais cuidado, garota. Isso aqui não é boteco de esquina", disparou ainda mais alto. Alguns convidados riram, outros desviaram o olhar. Mônica deu um sorriso discreto, de canto de boca, sem tentar interromper. Patrícia sentiu o rosto esquentar, mas permaneceu imóvel. O silêncio ao redor se transformou em uma expectativa cruel. Todos aguardavam o próximo golpe. Júlio se levantou da cadeira abruptamente. O som da perna arranhando o piso ecoou mais alto que a música. Ele se aproximou de Patrícia até quase colar o rosto no dela. "Vocês estão todos ficando cada vez mais incompetentes. Primeiro atrasam a bebida, depois quase derrubam. É por isso que esse país não anda", disse gesticulando de forma agressiva. A palavra "vocês" soou como uma sentença coletiva. Patrícia não respondeu. Apenas abaixou levemente a cabeça, não por submissão, mas porque conhecia aquele tipo de humilhação desde cedo. Já tinha ouvido coisas piores. Mesmo assim, aquele desprezo diante de tanta gente feria de um jeito diferente. Era público, era escancarado, era calculado. Júlio então estendeu a taça de volta com a bebida ainda praticamente cheia. "Leva isso e traz outra. Essa já está contaminada pela sua falta de preparo." Algumas pessoas riram outra vez. Risos desconfortáveis, mas risos. Um dos homens ao lado tentou minimizar. "Calma, Júlio." Mas ele levantou a mão, interrompendo. "Não, eu não vou ficar calmo. Pago caro demais para ser servido por gente despreparada." Mônica cruzou os braços, os lábios comprimidos, assistindo a cena como quem avalia um espetáculo. Patrícia sentiu o peso do olhar de todos caindo sobre ela como pedras. Ela pegou a taça de volta com cuidado extremo, as mãos tremendo levemente. Virou-se para sair, mas antes que desse 2 passos, Júlio completou em tom de deboche. "E anda logo, não estou com a noite toda." Aquela frase atravessou Patrícia como uma lâmina. Não pelo conteúdo, mas pela naturalidade da crueldade. Como se humilhar alguém fosse apenas parte do cardápio daquela noite. Enquanto se afastava, Patrícia sentiu os olhos marejarem, mas se recusava a chorar ali. Caminhou até o bar com passos firmes, mesmo com o coração disparado. O som da festa parecia distante.
Era como se tudo ao redor tivesse ficado em segundo plano, como se o salão inteiro tivesse sido engolido por aquele único momento de exposição. Ela entregou a taça ao bartender sem conseguir dizer nada, apenas respirava com dificuldade. Uma das outras funcionárias sussurrou: "Esse cara sempre faz isso, gosta de humilhar." Patrícia assentiu, mas não respondeu. Sabia, aquilo não era sobre ela, era sobre poder, era sobre controle. A diferença social gritava sem precisar de palavras. De um lado, quem podia tudo, do outro, quem precisava engolir tudo. Mesmo assim, algo dentro dela começava a se mover, um incômodo estranho, uma raiva ainda silenciosa. Quando voltou com outra taça, Júlio sequer a olhou. Conversava animadamente sobre contratos, cifras, viagens internacionais. Falava de investidores como quem fala de brinquedos caros. Patrícia colocou a taça sobre a mesa com precisão. Ele pegou sem agradecer, nem sequer ergueu os olhos. Para ele, ela já tinha deixado de existir. Mas para os olhares ao redor, ela continuava sendo a garçonete humilhada. Mônica observava tudo em silêncio. Por um instante, seus olhos cruzaram com os de Patrícia. Não houve pedido de desculpas, nem empatia real. Apenas um olhar rápido, frio, seguido de um leve desvio. Como se dissesse, sem palavras, que aquela situação não lhe dizia respeito. Patrícia sentiu um peso novo no peito. Não era só sobre Júlio, era sobre todos ali que escolhiam não ver. O mestre de cerimônias anunciou mais uma etapa da festa, um brinde especial aos noivos. Os convidados se levantaram. Patrícia ficou de pé ao fundo, junto aos outros funcionários. Observava aquela celebração de luxo, as risadas, os aplausos, os discursos emocionados. Uma celebração construída sobre um mundo que não a incluía. E ainda assim, ela estava ali. Invisível, essencial, descartável. Júlio ergueu a taça novamente e fez questão de olhar para Patrícia enquanto brindava. O sorriso dele era de puro deboche. Como se dissesse, você não é nada aqui. Aquilo a atingiu de forma diferente, não como dor apenas, mas como um alerta. Algo estava errado naquela dinâmica, errado demais para continuar sendo aceito em silêncio. Mas, por enquanto, ela apenas respirou fundo e permaneceu no lugar. O padre fez uma breve bênção, palavras sobre união, respeito, amor e igualdade. Patrícia quase riu da ironia. Aquilo soava quase ofensivo diante do que acabara de viver. Os convidados se emocionavam, alguns enxugavam lágrimas discretas. Patrícia sentia apenas um nó seco na garganta. Nenhuma dessas palavras parecia valer ali, não naquele salão, não naquela noite. Quando a música voltou a tocar e as pessoas retomaram as conversas, Júlio voltou a falar alto sobre negócios. Comentava que estava prestes a fechar uma negociação que mudaria o futuro da empresa. Algo grande, dizia, um nome muito forte do mercado. Seus olhos brilhavam com ambição. Patrícia não fazia ideia naquele momento de como aquelas palavras se conectariam diretamente com sua própria história. Uma das convidadas cochichou, olhando para Patrícia. É tão nova, devia estudar, não servir mesa. A frase não foi dita para ela, mas foi dita sobre ela. Isso doía de outro jeito. Era o julgamento silencioso, a suposição automática de inferioridade. Patrícia pensou em sua própria vida, em tudo que ela era além daquele uniforme, em tudo que ninguém ali poderia imaginar. O coordenador do evento fez um sinal chamando Patrícia para reorganizar parte do serviço. Ela obedeceu de imediato. Enquanto se afastava, ainda sentia nas costas o peso dos olhares. O coração seguia acelerado. A humilhação já não estava apenas na memória, estava agora no corpo, nos músculos tensos, na respiração curta, no orgulho ferido que ela tentava esconder até de si mesma. No corredor lateral, longe dos convidados, Patrícia encostou a bandeja na parede por alguns segundos, fechou os olhos, contou até 5, 10, 20. Não chorou, não gritou, apenas respirou. E, naquele silêncio, algo começou a se desenhar por dentro. Ela não sabia o quê, só sabia que aquela noite não terminaria como todas as outras em sua vida. Quando voltou ao salão, Júlio conversava com um dos organizadores, visivelmente irritado com algo pequeno, banal.
Gesticulava com agressividade, como se todos ao redor estivessem ali exclusivamente para atender seus caprichos. Patrícia passou novamente por perto, agora levando pratos principais. Ele a ignorou completamente, como se tivesse vencido aquela disputa silenciosa. Como se já tivesse conseguido o que queria, reafirmar seu poder. Mônica observava o marido com uma mistura de admiração e desconforto, mas permanecia ao lado dele. Não o confrontava, não o questionava. O silêncio dela também fazia parte da humilhação. Patrícia percebeu isso. E, de algum modo, aquela omissão parecia tão pesada quanto as palavras de Júlio. Tudo ali estava conectado pelo mesmo fio, o do medo, do interesse, da conveniência. A noite avançava, os pratos se acumulavam, as taças se esvaziavam, e a tensão dentro de Patrícia não diminuía. Pelo contrário, cada nova bandeja parecia carregar mais do que comida. Carregava um sentimento prestes a transbordar. Algo que ela não sabia ainda nomear, algo que não era mais apenas dor, era espera, uma espera estranhamente consciente. Em meio à música alta e às risadas, Júlio fez mais uma piada sobre gente que nasce para servir. Alguns riram, outros se calaram. Patrícia ouviu de longe. E, naquele instante, algo mudou definitivamente dentro dela. Não foi um rompante, não foi uma explosão. Foi um acordo silencioso consigo mesma. Aquela noite ainda cobraria seu preço. E não seria ela quem pagaria. No fundo do salão, enquanto os noivos eram chamados para mais uma dança, Patrícia observava tudo com um olhar diferente. Já não era apenas a garçonete tentando sobreviver à humilhação. Era alguém que sabia que aquela história ainda tinha páginas muito mais pesadas a serem viradas. Júlio ria alto, confiante. Não fazia ideia do quão perto estava de perder tudo o que acreditava controlar. E, naquele exato momento, enquanto as luzes se ajustavam para o próximo anúncio da festa, o destino começava a alinhar as peças daquilo que seria a queda definitiva do homem que a havia desprezado diante de todos. Patrícia começou a perceber pequenas rachaduras naquele castelo de perfeição. Um sussurro aqui, um olhar desconfiado ali, um garçom nervoso atravessando o salão sem motivo aparente. Nada grande ainda, mas o suficiente para que o clima deixasse de ser apenas luxuoso e passasse a ser levemente instável. Ela seguia trabalhando, recolhendo pratos, desviando de egos inflados e risadas altas, enquanto dentro dela crescia algo que não sabia explicar. Um pressentimento abafado, como se algo estivesse prestes a escorrer para fora daquela noite ensaiada demais. Enquanto levava uma nova rodada de drinks, ouviu 2 executivos cochichando. Esse negócio com o José tem que sair hoje. O outro respondeu, ou a empresa dele afunda. O nome ecoou forte dentro dela. Não pelo conteúdo da frase, mas porque aquele nome fazia parte de um canto muito íntimo da sua vida. Patrícia não virou o rosto, apenas continuou andando. Mas o coração deu um salto estranho, como se tivesse reconhecido algo que ainda não podia ser revelado. Júlio caminhava pelo salão como se fosse o verdadeiro dono da festa. Parava mesas, abraçava desconhecidos influentes, fazia promessas grandes demais. A cada grupo que se aproximava dele, sua voz mudava de tom, mais grave, mais segura, mais controladora. Patrícia observava de longe enquanto servia sobremesas. A postura dele era de quem precisava desesperadamente ser visto e, paradoxalmente, de quem não sabia enxergar ninguém abaixo de si. Mônica percebeu pela primeira vez que o marido já não era o centro absoluto da atenção. Algumas conversas aconteciam sem ele, alguns olhares já não se viravam instantaneamente quando ele falava. O poder ainda estava ali, mas havia algo diferente no ar. Ela cruzou os braços, incomodada, e seguiu Júlio com os olhos. Patrícia sentiu aquele olhar pousar sobre si outra vez, rápido, desconfiado, como se Mônica tivesse percebido que algo invisível começava a se mover. No canto do salão, próximo à saída de serviço, Patrícia ouviu outra conversa atravessar o ar como uma lâmina. Se esse tal de seu José não aparecer, Júlio tá frito. A resposta veio ainda mais baixa. Já ouvi dizer que esse homem fecha e quebra impérios com uma única decisão. Patrícia precisou segurar a bandeja com mais força. As mãos suavam. O nome voltava, outra vez,
cada vez mais perto. Uma das garçonetes se aproximou em silêncio. Você tá bem? Patrícia respondeu com um aceno de cabeça. É sempre assim, completou a colega. Esse pessoal pisa sem nem perceber. Patrícia quase disse que eles percebiam sim, e era exatamente por isso que faziam. Mas ficou calada. Ainda não era hora de falar, ainda não era hora de nada. O tempo estava apenas esticando a corda. Na mesa de Júlio, uma discussão começou a se formar. Não um escândalo, mas aquele tipo de embate disfarçado de riso. Um dos empresários comentou que o mercado estava mudando, que os velhos métodos já não funcionavam mais da mesma forma. Júlio respondeu em tom irônico: quem tem dinheiro sempre dá um jeito. Mas havia algo frágil naquela arrogância, uma nota de esforço em excesso. Patrícia percebeu, e percebeu rápido. Uma das garçonetes se aproximou em silêncio. Você tá bem? Patrícia respondeu com um aceno de cabeça. É sempre assim, completou a colega. Esse pessoal pisa sem nem perceber. Patrícia quase disse que eles percebiam sim, e era exatamente por isso que faziam, mas ficou calada. Ainda não era hora de falar, ainda não era hora de nada. O tempo estava apenas esticando a corda. Na mesa de Júlio, uma discussão começou a se formar. Não um escândalo, mas aquele tipo de embate disfarçado de riso. Um dos empresários comentou que o mercado estava mudando, que os velhos métodos já não funcionavam mais da mesma forma. Júlio respondeu em tom irônico: quem tem dinheiro sempre dá um jeito. Mas havia algo frágil naquela arrogância, uma nota de esforço em excesso. Patrícia percebeu, e percebeu rápido. Ela se aproximou novamente da mesa com um prato de sobremesa para Mônica. Ao colocá-lo, a esposa finalmente falou com ela diretamente. Cuidado com o vestido, esse tecido mancha fácil. Não havia gentileza na frase, apenas uma tentativa de reafirmar posição. Patrícia respondeu apenas sim, senhora. Mas dentro dela algo se firmava. A humilhação já não doía como antes. Agora parecia preparar o terreno para algo maior. O relógio avançava. A música mudava de ritmo. A festa entrava naquela fase em que o encanto começa a se misturar com o cansaço. Os convidados bebiam mais, falavam mais alto, eram mais descuidados. As máscaras começavam a escorregar. Patrícia circulava entre eles como uma sombra atenta. E quanto mais passava o tempo, mais percebia que Júlio parecia inquieto. O celular dele não parava de vibrar sobre a mesa. Ele checava as mensagens com impaciência. Franziu a testa. Voltou a sorrir. Franziu de novo. Um ciclo estranho. Mônica percebeu. Está tudo bem? Perguntou. Ele respondeu rápido demais. Claro. Mas não olhou nos olhos dela ao dizer isso. Patrícia, que passava naquele momento com outra bandeja, captou o microgesto. Aquela negação apressada, aquela rigidez na mandíbula. O medo começava a vazar por pequenas frestas. Um dos garçons comentou em voz baixa que um carro de luxo havia acabado de parar em frente ao restaurante. Um burburinho discreto começou a se espalhar pelos corredores de serviço. Patrícia sentiu o estômago se contrair. Não perguntou nada, apenas seguiu trabalhando, agora com uma tensão quase dolorosa. Algo estava chegando. Ela não sabia exatamente o que, mas sentia que tinha relação direta com todos aqueles cochichos, com aquele nome repetido, com aquela tensão crescente. Júlio percebeu a movimentação antes mesmo de alguém avisar. Seus olhos se voltaram instintivamente para a entrada principal do salão. Ele tentou manter a postura relaxada, mas o corpo já denunciava a ansiedade. Levantou-se, ajeitou o paletó, limpou as mãos discretamente na lateral do terno. Patrícia observava tudo de longe, como quem assiste a uma peça onde o protagonista ainda não sabe que o fim já começou. Mônica levantou junto com ele. Quem chegou? Perguntou. Júlio não respondeu. Apenas caminhou alguns passos em direção à entrada. Parou, voltou, sentou, levantou de novo. Aquela indecisão o entregava. Alguns convidados começaram a prestar atenção naquela movimentação estranha. O salão seguia com música e risos, mas agora havia uma nova camada de curiosidade atravessando tudo. Patrícia sentiu o coordenador tocar em seu braço. Você, fique atenta, pode precisar ajudar na entrada. Ela assentiu. O coração acelerou de vez. Caminhou até uma posição lateral, de onde podia ver sem ser vista. O segurança do local começou a se movimentar. Algo importante estava de fato acontecendo.
E, naquele instante, Patrícia sentiu que aquele evento não girava mais apenas em torno dos noivos. Girava em torno de algo muito maior. Júlio andava em círculos pequenos, falava baixo ao telefone. Ele disse que viria. Pausa. Não, não pode adiar. Mais uma pausa. O rosto dele endureceu. Patrícia jamais esqueceria aquela expressão. Não era raiva, era medo puro. Um medo contido, controlado, mas completamente real. O mesmo homem que minutos antes humilhava uma garçonete, agora parecia esperar por um julgamento invisível. A porta principal se abriu lentamente. Não houve anúncio, não houve música especial. Apenas a movimentação natural de alguém entrando. Mesmo assim, alguns convidados se voltaram instintivamente. Havia algo diferente naquela presença. Patrícia sentiu o ar ficar mais pesado. Um homem de postura firme atravessou a entrada com passos tranquilos, acompanhado apenas de um assessor discreto. Não havia ostentação, apenas autoridade silenciosa. Júlio ficou imóvel por um segundo longo demais. Depois, forçou um sorriso. Um daqueles sorrisos que não chegam aos olhos. Caminhou em direção ao recém-chegado com pressa contida. "Seu José!" disse alto, tentando recuperar o controle da cena. Algumas pessoas reconheceram um nome e imediatamente começaram a cochichar. Patrícia sentiu as pernas ficarem levemente bambas. O nome agora não era apenas um sussurro, era uma presença viva. Seu José respondeu ao cumprimento com um aceno seco de cabeça. Não abraçou, não sorriu, apenas olhou ao redor com calma avaliadora. Seu olhar passou pelos convidados como quem lê números numa planilha, sem emoção, sem curiosidade, apenas análise. Quando seus olhos cruzaram rapidamente com Patrícia, não se detiveram. Ele continuou andando. Mas aquele microsegundo foi suficiente para que o mundo dentro dela se movesse. Mônica aproximou-se apressada. "É um prazer recebê-lo", disse, com um sorriso social perfeito. Ele respondeu com educação protocolar. Nenhuma efusão, nenhuma troca longa. Aquilo destoava da expectativa criada por Júlio. O empresário esperava deslumbre. Recebeu frieza. Patrícia sentiu um arrepio estranho subir pela espinha. Algo naquela dinâmica começava a se inverter lentamente. Júlio conduziu seu José até uma mesa reservada. Falava rápido demais, oferecia bebidas, comidas, promessas. Seu José ouvia tudo com calma. Patrícia, de longe, assistia a tudo como se estivesse fora do próprio corpo. O nó dentro do peito crescia. Não de medo, de antecipação. Cada palavra trocada àquela mesa carregava um peso que ninguém ali, além deles três, parecia suportar completamente. Em determinado momento, Júlio fez um gesto chamando Patrícia para servir a mesa. Ela hesitou por meio segundo, mas foi. Aproximou-se com a bandeja firme. O silêncio se instalou por um instante breve demais para os outros, longo demais para ela. Ao colocar a taça de vinho diante de seu José, seus dedos tocaram o cristal com cuidado quase ritual. Ele ergueu os olhos para agradecê-la. E então, por uma fração de segundo, seu rosto pareceu mudar. Não houve explosão, não houve espanto visível. Apenas uma microtensão em seus olhos. Um reconhecimento silencioso. Patrícia manteve o rosto neutro. Mas o coração martelava como nunca. Júlio não percebeu nada. Continuava falando, vendendo, prometendo. Ignorava completamente que algo essencial acabara de acontecer naquele simples gesto de servir uma taça. Patrícia se afastou devagar, sentindo que agora carregava dentro de si um segredo pesado demais. O salão continuava em festa. Os convidados seguiam rindo, a música seguia tocando. Mas, naquele ponto da noite, já não era mais uma simples comemoração de luxo. Era o palco perfeito de uma virada silenciosa que ainda levaria algum tempo para se revelar totalmente, mas que já tinha começado sem possibilidade de retorno. E Júlio ainda acreditava que controlava tudo. Seu José ouviu Júlio falar por longos minutos sem interromper. Promessas, números, percentuais, futuros grandiosos. Júlio falava como quem vendia não apenas um contrato, mas a própria salvação. Ao redor, alguns empresários observavam atentos, tentando decifrar se aquele encontro mudaria o rumo de muitas empresas naquela mesma noite. Patrícia observava tudo à distância, sentindo cada palavra pesar no peito.
Júlio falava sem saber que, quanto mais falava, mais cavava o próprio buraco diante do único homem que realmente tinha poder ali. Quando Júlio terminou, sorriu confiante, estendeu a mão por cima da mesa. Então, estamos combinados, seu José. O salão ao redor pareceu prender a respiração. Seu José não apertou a mão. Apenas levantou-se lentamente da cadeira. O gesto simples cortou o ar como uma lâmina. O sorriso de Júlio travou no rosto. Mônica percebeu no mesmo instante que algo estava errado. Patrícia sentiu o corpo todo gelar como se já soubesse o que viria. Antes de qualquer acordo, disse seu José, com a voz baixa, firme, sem tremer, eu gostaria de entender uma coisa. Júlio tentou rir. Claro, claro, fique à vontade. Mas o riso soou quebrado. Seu José deu 2 passos pelo salão, olhando ao redor, fazendo questão de que todos percebessem que algo importante estava prestes a ser dito. Alguns convidados se aproximaram discretamente, outros pararam de conversar. A música perdeu força. Seu José então apontou lentamente na direção de Patrícia. Chame a garçonete. Júlio franziu a testa confuso. Ela? Perguntou com desdém. Sim, ela. O coordenador fez um sinal. Patrícia sentiu as pernas tremerem enquanto caminhava até o centro daquele círculo de olhares. Cada passo parecia ecoar no próprio peito. Júlio observava com impaciência, claramente irritado por ter a atenção desviada de si. Quando Patrícia parou diante deles, seu José a olhou nos olhos por alguns segundos longos. Não havia raiva, não havia pressa, apenas verdade. Ele então se virou para Júlio. Esse é o tipo de pessoa que você humilha na frente de todos? Perguntou em tom calmo. Júlio riu alto. Ela é só uma funcionária, está sendo paga para isso. A frase ecoou pesado. Alguns convidados abaixaram a cabeça. Seu José deu um passo à frente. Ela não é só uma funcionária. O salão ficou completamente em silêncio. Júlio perdeu o sorriso. Como assim? Seu José respirou fundo. Essa jovem é minha filha. O impacto foi imediato. Um murmúrio atravessou os convidados como uma onda. Mônica levou a mão à boca. Júlio ficou paralisado. Patrícia sentiu o mundo girar, mesmo já sabendo que aquele momento viria, mas nunca se estava pronta para o peso da verdade sendo lançada assim. Júlio tentou rir nervoso. Isso é algum tipo de brincadeira? Seu José não mudou o tom. Não. Tirou do bolso um documento e entregou ao coordenador do evento. Pode verificar. Registro, nome, tudo. O coordenador, trêmulo, confirmou em segundos. O silêncio se tornou ainda mais pesado. Júlio começou a suar. A festa de luxo se transformava, diante de todos, num tribunal improvisado. Seu José continuou. Durante toda a noite, eu observei como você tratou minha filha. As palavras, os olhares, o deboche, e tudo isso enquanto tentava fechar um dos contratos mais importantes da sua vida comigo. Júlio abriu a boca, mas não conseguiu falar. Pela primeira vez, o homem que humilhava sem medo estava sem voz. Mônica tentava compreender o que estava desabando diante dos próprios olhos. Seu José virou-se para Patrícia. Você não precisava passar por isso. A frase simples caiu como uma bomba emocional. O salão inteiro assistia, em choque. Depois, ele voltou a encarar Júlio. Quanto ao negócio, ele não existe mais, e não vai existir nunca. Júlio balançou a cabeça, desesperado. Você está acabando com tudo por causa de uma garota? O olhar de seu José se tornou duro. Não, estou acabando por causa do homem que você é. Alguns empresários começaram a se afastar da mesa imediatamente. Outros pegavam o celular, já percebendo que aquilo não acabaria apenas ali. O nome de Júlio, que minutos antes era símbolo de poder, começava a ser associado ao ridículo e à ruína. O ar de superioridade que ele carregava foi substituído por um desespero nu. Você não pode fazer isso, murmurou. Você acabou de fazer. Mônica, em choque, tentou se aproximar do marido. Júlio, ele a ignorou, estava em pânico. Você sabe quantas empresas dependem desse acordo? Seu José foi direto. Agora elas vão depender do seu caráter, e isso está em falta. A frase provocou um murmúrio quase audível de aprovação entre os convidados.
O jogo virava ali, diante de todos, sem gritos, sem escândalos, apenas com verdade. Seu José então anunciou com a mesma calma: a partir deste momento, minha empresa encerra qualquer tipo de parceria direta ou indireta com as empresas de Júlio. E, como se isso não bastasse, acrescentou: e tudo que envolve assédio, humilhação e abuso de poder será revisado juridicamente. O impacto foi devastador. Alguns convidados já deixavam o salão discretamente, como ratos pressentindo o navio afundar. Júlio começou a perder completamente o controle. "Isso é uma armadilha!" gritou. O grito ecoou feio, desesperado, pequeno. Patrícia o observava com o coração acelerado, mas sem ódio, apenas com algo muito mais forte: libertação. Aquele homem que a diminuíra diante de todos agora estava sendo reduzido pela própria culpa, pela própria boca, pela própria postura que sempre acreditou ser intocável. Seu José colocou a mão no ombro de Patrícia, diante de todos, um gesto simples que dizia tudo. Pela primeira vez naquela noite, e talvez na vida, ela não era invisível, não era descartável, não era inferior. Ela era reconhecida. E esse reconhecimento custava a Júlio mais do que qualquer dinheiro já havia custado em toda a sua vida. A música havia parado completamente. O casamento de luxo estava suspenso no tempo. Os noivos atônitos assistiam à própria festa a ser engolida por uma reviravolta que ninguém jamais esqueceria. Júlio olhava ao redor e percebia, tarde demais, que sua imagem estava destruída exatamente no palco onde ele acreditava ser o rei. E Patrícia permanecia de pé, firme, em silêncio, sem precisar dizer uma única palavra, porque o desprezo daquela noite acabara de se transformar na queda mais pública da vida de Júlio. O salão foi esvaziando aos poucos, como se o luxo tivesse perdido o brilho de repente. O casamento continuava, mas sem alma. As pessoas cochichavam, saíam em silêncio, desviavam os olhos de Júlio. Ele permanecia sentado, imóvel, encarando a própria ruína refletida no chão polido. Mônica, pela primeira vez, enxergava o marido sem a máscara de poder, e aquilo a assustava mais do que qualquer grito. Patrícia ainda estava no centro de tudo, mas agora ninguém a olhava com desprezo. Os olhares eram outros, alguns de admiração, outros de culpa, outros de respeito. Seu José a conduziu com cuidado para fora do salão principal. Ela tremia, não de medo, de exaustão emocional. O peso de anos sendo invisível havia finalmente caído, e o corpo ainda não sabia lidar com isso. Do lado de fora, a brisa morna de Recife tocou o rosto de Patrícia como um despertar. Seu José ficou em silêncio por alguns segundos antes de falar. Eu sei que cheguei tarde. Ela respirou fundo, mas chegou. A resposta simples carregava mais perdão do que qualquer discurso. Alguns seguranças observavam de longe. Pela primeira vez, ninguém a expulsava, ninguém a diminuía, ninguém a empurrava para fora. Dentro do salão, Júlio tentava se explicar para quem já não queria ouvir. Palavras vazias, promessas tardias. Sua reputação se desmontava em tempo real. O homem que sempre esteve acima agora precisava implorar por algo que dinheiro nenhum comprava: dignidade. Mas ela já não era mais dele. Na semana seguinte, as consequências vieram como uma avalanche. Contratos rompidos, parcerias canceladas, investigações abertas. O nome de Júlio começou a aparecer nos noticiários, não como gigante, mas como exemplo. A empresa dele entrou em queda livre. Mônica, pressionada por tudo, finalmente encontrou coragem para sair. Pela primeira vez, alguém quebrava o círculo ao redor dele. Patrícia, por outro lado, vivia um recomeço. Seu José a apresentou oficialmente como filha, sem holofotes exagerados, sem espetáculos, apenas com verdade. Ela conheceu galpões, projetos, pessoas simples que tinham crescido ao lado dele. Pela primeira vez, sentia que não precisava provar que merecia existir. O restaurante de luxo continuou funcionando, mas nada ali era igual. Muitos funcionários passaram a tratar Patrícia de forma diferente, agora com respeito. Alguns envergonhados, outros arrependidos. Ela não cobrou nada, apenas seguiu andando, porque agora finalmente podia.
Certa noite, depois de encerrar o expediente, ela ficou sozinha na cozinha, olhando os mesmos fogões, as mesmas bancadas, o mesmo uniforme. Mas tudo parecia diferente. Não porque o lugar havia mudado, mas porque ela havia mudado. Ela não era mais a garçonete sem nome. Ela era alguém, com passado, com valor, com futuro. Seu José apareceu na porta. Em silêncio. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas inteiro. Ele entendeu tudo sem precisar ouvir uma palavra. Às vezes, as maiores vitórias não fazem barulho. Meses depois, Patrícia abriu um pequeno projeto social com apoio do pai. Jovens em vulnerabilidade aprendendo cozinha, atendimento, gestão. Aquilo que ela nunca teve, agora oferecia a outros. Cada aluno carregava um pedaço da própria história. E cada prato servido carregava uma chance. Quanto a Júlio, perdeu tudo aquilo que sempre usou para se sentir maior que os outros. E descobriu tarde demais que poder sem caráter é apenas um castelo feito de vidro. A última cena é simples. Patrícia servindo comida. Seu José observando em silêncio. E pela primeira vez, ninguém sendo humilhado naquele salão. Porque naquela noite não foi apenas um casamento que mudou, foi o destino de várias vidas. Se essa história tocou você de alguma forma, não deixe isso parar aqui. Compartilhe esse vídeo com alguém que já foi humilhado, desprezado ou tratado como invisível. Às vezes, a única coisa que uma pessoa precisa é saber que não está sozinha. Se você acredita que caráter vale mais que status, se você acredita que ninguém merece ser diminuído, então deixa seu like agora, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. E se inscreva no canal, porque aqui toda semana você vai ver que a verdade sempre encontra um jeito de mudar tudo. Quanto a Júlio, perdeu tudo aquilo que sempre usou para se sentir maior que os outros. E descobriu tarde demais que poder sem caráter é apenas um castelo feito de vidro. A última cena é simples, Patrícia servindo comida, seu José observando em silêncio. E pela primeira vez, ninguém sendo humilhado naquele salão. Porque naquela noite não foi apenas um casamento que mudou, foi o destino de várias vidas.